Imagine descobrir que algumas das teorias mais aterrorizantes sobre o controle global são, na verdade, reais. Prepare-se para uma jornada reveladora comentando 10 evidências comprovadas de que uma nova ordem mundial tem sido implantada no mundo à revelia de todos nós. 1. O projeto MKUltra foi um programa de controle mental em massa iniciado pela CIA na década de 1950, que realizou experimentos em cidadãos sem o seu consentimento. As técnicas do MKUltra incluíam o uso de drogas como LSD, hipnose e privação sensorial, tudo para manipular o comportamento humano. Documentos desclassificados nos anos 1970 confirmaram a existência do MKUltra, inclusive em audiências do diretor da CIA no Congresso norte-americano na ocasião, expondo um dos capítulos mais sombrios da espionagem americana. 2. A vigilância em massa. Em 2013, Edward Snowden revelou a existência de programas de vigilância em massa realizada pela NSA, chocando o mundo devido à extensão do monitoramento global. Programas como o PRISM coletavam dados de cidadãos ao redor do globo, incluindo e-mails, chamadas telefônicas e mensagens de texto. 3. A Operação Northwood se tratou de um plano do governo norte-americano proposto em 1962, que envolvia ataques terroristas falsos em solo americano para justificar uma invasão a Cuba. Embora rejeitado pelo presidente Kennedy, documentos desclassificados mostraram que o governo considerou usar ataques de falsa bandeira para manipular a opinião pública. 4. A Operação Paperclip ocorreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, e foi promovida pelo governo norte-americano a fim de trazer cientistas nazistas para os Estados Unidos, protegendo estes criminosos de guerra em troca de suas habilidades científicas. Esses cientistas trabalharam em projetos militares e espaciais americanos, incluindo o Programa Espacial da NASA. 5. O programa COINTEL-PRO do FBI ocorreu entre as décadas de 1950 e 1970, e visava infiltrar, desestabilizar e neutralizar grupos políticos e ativistas nos Estados Unidos. Documentos internos revelaram a extensão da espionagem e das táticas de sabotagem empregadas pelo FBI contra dissidentes internos. 6. A colaboração entre grandes empresas de tecnologia e governos para monitorar e coletar dados de usuários é outra conspiração confirmada largamente em inúmeros documentos oficiais e artigos na mídia. Investigações revelaram que corporações como Google, Facebook e Microsoft entregavam informações de usuários às agências de segurança nacional em troca de vantagens e não perseguição por parte de tais governos. 7. O golpe de Estado no Irã em 1953 teve como boatos, durante muitos anos, que a CIA e o MI6 britânico o promoveram. Mas documentos de 2013 comprovaram que o golpe foi mesmo orquestrado por estas agências de inteligência, que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito naquela ocasião para proteger interesses petrolíferos ocidentais. 8. O uso da medicina para além da mera vigilância sanitária é um tema polêmico, que ainda sofre grande embargo da mídia. A potencial utilização de registros e de diversas tecnologias usadas a princípio para a promoção da saúde na população, foram usadas em práticas não ortodoxas por governos em todo o mundo. Muitas foram as reclamações da população, que sentia-se oprimida com as ações confusas, abusivas, exageradas, estranhas e muitas vezes desnecessárias de seus governos. 9. A manipulação do mercado financeiro global foi comprovada em 2012, quando documentos expuseram que bancos e instituições financeiras de elite foram responsáveis pelo escândalo do LIBOR em 2012. Grandes bancos manipulavam a taxa de juros interbancária, afetando trilhões de dólares em contratos financeiros ao redor do mundo. 10. A globalização e a perda das soberanias nacionais tem sido promovida por organizações como a OMC e o FMI há décadas, com diversas ações de estímulo à globalização econômica. Estas ações têm resultado na perda de soberania nacional e na concentração de poder nas mãos de uma pequena elite global. A imposição de políticas econômicas neoliberais e a pressão para abrir mercados internos a corporações transnacionais resultaram nesta concentração de poder internacional, confirmando as suspeitas de que a globalização estava sendo usada para enfraquecer os Estados-nação em favor de uma ordem mundial centralizada.
Todas essas histórias eram ridicularizadas até serem comprovadas, mostrando que muitas coisas obscuras ocorrem no mundo sem nosso conhecimento. A vigilância e a luta por transparência para impedir que tais conspirações se desenvolvam sem controle deve ser constante. Fique atento, o poder está sempre em jogo.